o mesmo ambiente. 2 anos depois, um é promovido e o outro continua reclamando. Há quem considere no nosso meio profissional, em qualquer lugar, em qualquer contexto, que a reclamação ela faz parte de e ela precisa ser estimulada. Não entendo por quê, mas há quem ache que isso é completamente normal. E eu entendo que ser profissional é jamais dar atenção para a reclamação. E sim, começar com as perguntas, que é o que a gente iniciou ali na nossa live. Iniciar perguntando quem é o responsável, o que eu devo fazer, quanto tempo leva para eu raciocinar e entender que atitude eu devo tomar aqui, né? Mas a reclamação não vale a pena. Só que tem pessoas que estimulam, inclusive, né? Então, o que aconteceu entre os dois ali? Foi sorte? Um foi promovido, o outro se manteve na mesma situação, ou até sai porque reclamou. Isso é sorte ou é comportamento? É olhar amoroso para o seu comportamento. É a escolha do promovido fazer a diferença. E do que está reclamando, seguir a maioria, seguir a mediocridade, né? Se você está aqui comigo, já aproveita, segue o canal, vamos nos ajudar. Eu sei que ele é muito simples, diferente de todos esses que vem cheio de edição, né? Mas a ideia é que a gente aumentar a nossa comunidade de pessoas que estão interessadas em cuidar umas das outras, entender o que é possível fazer para melhorar o comportamento. Então, já aproveita aqui, segue, comenta, compartilha, coloca ali a notificação para receber cada vez que precisa, que vai dar bem certo aqui para nós nos ajudarmos a crescer cada vez mais. Eu sei, tá bem simples. E eu tô me batendo bastante para fazer essa transmissão, porque apesar de estar anos no digital, fazendo de vez em quando alguma coisa, eu faço tudo sozinha e muitas das vezes eu abandonei e essa vez eu não vou abandonar até que eu consiga profissionalizar essa minha profissão, né? Profissionalizar essa minha profissão é boa, né? Profissionalizar esse momento que eu estou fazendo aqui, né? Tudo que a gente vem desenvolvendo para procurar ajudar ainda mais as pessoas. Voltando, né? Então, o promovido, ele é promovido justamente porque ele avalia constantemente e ajusta questões comportamentais, né? Na maioria das vezes a diferença não está na oportunidade, está no como, na forma como cada um responde à oportunidade. Então, se eu respondo da mesma maneira que a maioria, que é reclamar, e olha, gente, por mais que você tenha experiência profissional, vira e mexe você vai cair nessa falácia de reclamar, ainda mais depende muito do ambiente em que você está. Então, é preciso a gente ficar atento a essa questão de se absorver situações e comportamentos que não nos ajudam profissionalmente, certo? Então, quem nunca ouviu frases como: meu chefe não me reconhece, meu chefe não me reconhece, a empresa não investe em mim, ninguém valoriza meu trabalho. Você está vendo que até é jeito de falar, né? Meu Deus, é cansativo. É cansativo. Como que as pessoas não percebem que isso cansa quem está ouvindo? Então, a gente tem que parar com esse vitimismo de acreditar que é na reclamação ou em questionamentos infundáveis ou em questionamentos que refletem o meu posicionamento que eu vou conseguir alguma coisa. Questionamentos como esse refletem a minha escolha.
E a minha escolha não é de crescimento quando há questionamentos como esse. A minha escolha, ela é de alguém comum a todas as outras pessoas. Eu, por exemplo, eu não, eu não gosto de ser comum, apesar de ter muito de comum. Então, eu estou sempre buscando alternativas para me melhorar e para me melhorar e para não me manter nesse nível de mediocridade. Isso aqui é um movimento, por exemplo. Ah, Elis, mas você já está madura, não precisa disso, hoje você já está num emprego estável. E você ainda continua, né, buscando formas diferentes de fazer diferente. Mas é porque eu me entendo como um ser comum e ao mesmo tempo eu não quero viver a vida inteira sendo como a maioria, né? Ou sendo influenciada para ser como a maioria. Então, agora vamos fazer outra pergunta, né? O que, o que nós fizemos nos últimos 6 meses para crescer profissionalmente? O que você tem feito para, nos últimos dias, nos últimos meses, para crescer profissionalmente? Será que nós estamos mudando um pouco a nossa rotina, acrescentando coisas que fazem com que a gente evolua? Nós estamos lendo frequentemente? Nós estamos em algum curso? Nós já conversamos com as pessoas que estão à nossa volta, instigando elas a nos dar feedback? Não aquele, não, faz a coisa e fica esperando que a pessoa venha e te diga algo. Não. Nós fizemos algo que realmente valesse esse feedback. Nós pedimos para o nosso responsável profissional, nesse caso, o feedback do nosso trabalho, né? Nós aprendemos alguma nova ferramenta? Eu aqui estou procurando fazer o meu melhor para aprender a utilizar da melhor forma essa ferramenta. Eu levanto cedo para orientar, para que a gente reflita aí sobre assuntos relacionados ao profissional, sobre a mente, mas ao mesmo tempo eu estou aqui usando as tecnologias a meu favor e ao mesmo tempo aprendendo com elas. Estou me batendo? Estou me batendo. Isso provoca o ser te abandona? Sim, provoca, mas não vai dar conta. Não vai dar conta porque a gente não vai sair daqui. A gente não vai sair daqui porque nós sabemos da importância desse movimento, né? Nós propomos melhorias no nosso trabalho, a gente está sempre em busca das soluções, em vez de ficar entregando mais, mais problemas para o nosso responsável profissional. Então, quando a gente leva soluções, é uma reação, as oportunidades se desenvolvem de outra maneira. Agora, quando a gente está ali o tempo todo entregando problemas, a nossa sensação é diferente também, né? Ou apenas nós estamos esperando para perceber o nosso potencial. A espera de um milagre, né? Porque não é assim. As coisas vão acontecendo à medida que nós vamos agindo. O nosso cérebro, ele está sempre em busca de conforto. Sempre em busca de conforto. Quando algo dá errado, ele tenta proteger nossa autoestima. Então, pequenas coisas que dão errada no dia e que a gente simplesmente abandona, né? É o cérebro vibrando enlouquecidamente a vitória. Porque
Quando as coisas acontecem da maneira que nós não tínhamos planejado, o ideal é que a gente repense e calcule a rota, assim como o GPS, e siga, não pare. Mas o que a maioria das pessoas faz é parar e escolher outra rota sem imaginar que de repente naquela rota que ela estava lá, as coisas iam ser melhores ainda na sequência, né? Então, quando algo dá errado, o cérebro tenta proteger a nossa autoestima. E isso é ruim no final das contas. Por isso é muito fácil colocar a culpa em alguém. Então, eu posso dizer que, eu não consegui fazer direito a minha live porque simplesmente estava tudo desligado, eu tinha deixado posicionado, por que que desligaram, tal, né? Eu não consegui fazer minha live porque simplesmente o YouTube, eu não consigo ainda lidar direito com essas configurações do YouTube, acabo configurando. Então, o YouTube é o culpado, as pessoas que estão à minha volta são os culpados, e não é assim que a gente deve agir. A gente deve agir de uma maneira mais profissional possível, mais responsável possível. Quando a gente justifica o nosso erro em alguém, né? Quando a gente tenta proteger a nossa e a gente justifica em alguém, existe um certo problema. Quando eu entrego a culpa para outra pessoa, também entrego o poder de mudar. Então eu vivo na dependência do outro o tempo todo. E daí? Como que eu vou ser alguém que as pessoas olham com respeito? A autoridade vem depois de muita resiliência diante das dificuldades, mas como que as pessoas vão nos olhar com respeito? Se nós mesmos não nos olhamos com respeito, né? Então, quando eu entrego a culpa para outra pessoa, também entrego o poder de mudar. A neurociência, vamos lá para entender junto a neurociência, mostra que pessoas que assumem a responsabilidade ativam mais facilmente áreas relacionadas ao planejamento, tomada de decisão e resolução de problemas. Então, quando eu tomo a responsabilidade para mim, eu tendo a ativar áreas da minha mente que estão relacionadas ao planejamento. Então, eu me organizo mais com antecedência, né? Eu tomo decisões mais rápidas, que é o que eu tenho feito no meu entendimento de como funciona o YouTube, né? E na resolução dos problemas. Eu simplesmente vou abandonar porque não deu certo. Não, eu vou refazer, eu vou voltar até dar certo. Entendeu? É lógico que a gente tem que saber em quais situações a gente vai colocar essa energia. Mas é necessário que a gente enfrente as dificuldades para que nós nos fortaleçamos mentalmente. Quando assumimos o controle da situação, o cérebro sai do modo defesa e entra no modo construção. E assim no meio profissional é exatamente igual, né? Então ele sai do modo de defesa, todo mundo, a culpa é de todo mundo, a responsabilidade é de todo mundo, né? Não tem nada a ver com isso. E vai para o modo construção. Ele assume a responsabilidade e segue fazendo o melhor. Né? Vamos ver um exemplo. O cliente reclama. A resposta é a resposta 1, né? A resposta A, não fui eu. Resposta B, vou entender o que aconteceu e ajudar a resolver. Essa é a melhor resposta. Qual profissional inspira mais confiança? Aquele que diz, não fui eu, o problema não é meu? Ou aquele que diz assim, vou entender o que aconteceu e vou ajudar a resolver? Com certeza o segundo, né? Situação 2. Um gestor faz um feedback. Profissional A, mas já coloca
né, o mas para se justificar. E o profissional B, obrigado, o que posso fazer para melhorar? O feedback, nós já falamos, acho que no primeiro dia, é um presente. Quando a gente não entender o feedback como presente, claro, né, gente, é importante que a gente treine isso também, porque nós não fomos ensinados a entender o feedback como um presente, né, mas ele é, né? Então, o profissional B já vai se justificar no feedback, e o outro não. Ele vai agradecer e vai dizer o que pode fazer para melhorar. Quem cresce mais? Quem aceita as propostas, né? Uma situação 3. Chega uma mudança na empresa. Alguns dizem, mais trabalho, né? Outros dizem, novas oportunidades. Hã? Claro que quando você está no meio onde as pessoas são automaticamente a primeira versão, você tem que andar desviando, com certeza, né? Para não ser influenciado. Agora, quando você está num grupo onde, olha, as chegadas de mudança como oportunidade, aí sim, a probabilidade de crescimento pessoal e conjunta, inclusive, é muito maior, né? Então, a mudança foi igual para todos, o comportamento não. Vamos pensar em uma ferramenta aqui para nos ajudar, que a gente sempre traz a entender melhor essa questão da autorresponsabilidade. Mas antes, meus amigos, né? Este canal simples pede para vocês. Entrem, comentem, compartilhem, sigam o perfil, né? Acessem as notificações, mostrem para as pessoas que dentro dessa minha simplicidade aqui há um conteúdo de muito valor, né? E que com certeza vai contribuir com muitas pessoas. Ah, de alguns vão dizer, nossa, mas é inadmissível, em pleno século XXI, em plena era tecnológica, sair um negócio assim simples. É possível, e às vezes o simples sai mais barato do que outras coisas que a gente anda comprando por aí para formar os nossos líderes, para formar os nossos profissionais. Falei, pronto, falei, né? A gente fica querendo inventar moda para formar os nossos profissionais e é nessa simplicidade que às vezes você vai ajudar mais, certo? Então, já segue, comenta, compartilha, me chama no privado se precisar, né? Dê sua opinião, né? De uma maneira sempre respeitosa, vai ser aceita com certeza, tá bom? Vamos para a ferramenta do nosso dia 3. Nós temos uma regra de 3 aqui, né? Regra de 3, parece matemática, né? Quando algo der errado, pergunte: reconheci minha responsabilidade? Reconheci minha responsabilidade, a primeira regra do R, né? Dos 3 R's. Reconheci, já entra a responsabilidade junto. Reconheci minha responsabilidade? A segunda, reavaliei o que posso fazer diferente? Reavaliei o que posso fazer diferente? Recomecei imediatamente? Reconheci, reavaliei, recomecei. Evite ficar preso ao erro. Aprenda com ele. Aprenda com o seu erro. É sempre mais. Então, fazer essas perguntas frequentemente nos ajudam a seguir caminhos diferentes, inclusive dos nossos pares que às vezes estão ali, nos estimulando a pensar na mediocridade, pensar em sendo medíocre, né? O desafio do dia é bem legal também. Não esqueça, né, gente? Vai lá e coloca para seguir, passa para as outras pessoas esse vídeo, porque é na simplicidade que a gente vai crescer, que a gente vai se fortalecer e a gente vai se tornar muito grande, né? E só tendo pessoas responsáveis, autorresponsáveis aqui, é que a gente vai melhorar cada vez mais. Eu tô convicta disso e eu estou fazendo as minhas melhores escolhas, então faça você a tua escolha para você como gestor, para você como líder, para você como profissional
e seja cada vez melhor aqui com a gente, certo? Durante todo o dia, elimine 3 frases do seu vocabulário. A culpa não é minha, sempre foi assim e não posso fazer nada. Fácil? Se precisar, deixa escrito. Não precisa ser na mão, mas se precisar, deixa em evidência ali para você ver. A culpa não é minha, sempre foi assim e não posso fazer nada. Elimina e substitui por o que depende de mim? O que depende de mim? Certo? Muito bem. Autorresponsabilidade não significa carregar o peso do mundo. É um erro pensar assim. Não significa carregar o peso do mundo. Significa reconhecer que, embora você não controle tudo o que acontece, pode escolher como vai responder ao que acontece. E é essa resposta que constrói a sua reputação. Fica a dica, né? Quem vive procurando culpados entrega o controle da própria vida. Quem assume a responsabilidade constrói o próprio futuro. E aqui a gente está construindo o nosso futuro juntos, entendendo qual é o nosso papel diante das diferentes situações. Amanhã vamos falar sobre um dos maiores diferenciais dos profissionais de alta performance, o poder dos hábitos na carreira. Porque o sucesso não é construído em grandes decisões tomadas, mas uma vez por ano, né? Porque o sucesso não é construído em grandes decisões tomadas uma vez por ano. Ele é construído nas pequenas atitudes repetidas todos os dias. Uma dica, né? Escreva no chat apenas uma palavra, escreva no comentário apenas uma palavra, né? Protagonista. Né? Se você acredita que pode construir os seus resultados. Escreva no comentário protagonista, né? Ou recomeçar. E hoje você decidiu assumir mais responsabilidade pela sua vida. Que vocês tenham aí uma excelente quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto. Estamos firmes aqui no nosso movimento em prol do fortalecimento da profissionalmente, né, gente? Profissional e o fortalecimento da mente, né? Aproveitem, curtam, compartilhem, sigam, acessem as notificações. Eu tenho certeza que no final desse ciclo, dessa série de lives aqui, nós vamos ser ainda melhores do que nós fomos ontem, ok? Então, bom descanso. Bom dia para vocês. Aproveitem para ser cada vez melhores. Autorresponsabilidade. Até amanhã.